nosso irmão Dr. Joe Bick, está aqui com sua esposa, Mary Bick, sentada ali atrás. Um prazer tê-la aqui também. Joe Bick, o nosso irmão Maurício já falou um pouco dele. De fato, ele tem sido alguém usado grandemente por Deus, com os dons que Deus deu a ele. Ele é um pesquisador, um escritor, tem mais de 50 obras publicadas, é um professor por excelência, mas é um pregador, é um erudito que prega muito bem, que prega com paixão. Os puritanos muitas vezes têm aquela má fama de serem pessoas secas, áridas, mas não, eu acho que Dr. Bick representa um puritano moderno muito bem, mostrando que aquilo que está na cabeça flui pelo coração. E ele tem, então, pregado com bastante entusiasmo a palavra de Deus e ensinado sobre esse período tão importante da história da fé cristã, que é o período do puritanismo. Ele pastoreia uma congregação chamada Congregação Reformada Holandesa, da Herança Reformada, lá em Grand Rapids, Michigan, e também dirige um seminário chamado Seminário Teológico Puritano, ou Seminário Reformado Puritano. E há ali uma coleção, aliás, impressionante de livros puritanos de primeira edição. Inclusive tive a oportunidade de visitar ali, fiquei muito contente em ver o trabalho do Dr. Bick de reorganizar esse material, não com o propósito de fazer um museu, mas de oferecer para alunos e estudantes de todo o país que tenham interesse em estudar esse período tão importante da história. E tê-lo conosco, então, é um privilégio. Eu quero recomendar aos irmãos que ouçam bem a palavra que ele haverá de nos trazer aqui. Eu tenho certeza que todos nós, começando com este que vos fala, que traduzirá a mensagem, seremos edificados. So, it's your time now, sir. I'm very grateful to be able to bring you God's word this evening. Estou muito grato por ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus nesta noite. And I pray God that he would bless you and your families and your church. E eu oro ao Senhor para que Ele abençoe a você, a sua família, a esta igreja. In his superabounding grace. Naquela graça superabundante de Deus. And I hope that it may be your passion and desire to grow in that grace. E eu espero que seja a sua paixão e desejo de crescer nesta graça. As Peter says, we must grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Como disse Pedro, temos de crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. So let me begin by asking you a question this evening. Então, deixe-me começar fazendo-lhe uma pergunta nesta noite. On a scale of 1 to 10, Numa escala de 1 a 10, what kind of a Christian are you? que tipo de cristão é você? Are you an excellent Christian? Você é um cristão excelente? A mature Christian Um cristão maduro? by the grace of God? Pela graça de Deus? Let me ask you another question. Deixe-me fazer outra pergunta. What kind of a Christian do you want to be? Que tipo de cristão você deseja ser? Do you want to be an excellent Christian? Você deseja ser um cristão excelente? Do you want to be a mature Christian? Você deseja ser um cristão maduro? Sometimes when a young couple comes to me to ask me to perform their wedding, Às vezes, quando um casal de jovens me procura pedindo-me que eu realize ali a cerimônia do seu casamento, I say to them, what kind of a marriage do you want? eu digo a eles, que tipo de casamento você deseja? On a scale of 1 to 10, Numa escala de 1 a 10. would you like a 5, a kind of mediocre marriage? Você quer um casamento assim, número 5, talvez medíocre? Oh, no, they say. Não, de jeito nenhum, eles dizem. I want a 10. Eu quero um casamento nota 10. One young man said, I want a 12. E um outro jovem entusiasmado disse, eu quero um número 12. You see, that's how we should feel as a Christian. Veja só, é assim que devemos nos sentir como cristãos. We have an excellent and a glorious Savior. Nós temos um Salvador excelente e glorioso. We should want to serve Him with all our heart. Nós deveríamos desejar servi-lo de todo o nosso coração. But you see, too often Christians today backslide. Mas muitas vezes cristãos hoje em dia desviam-se. Backslide into mediocrity. Caem em mediocridade. And too many marriages backslide into mediocrity. E muitos casamentos acabam caindo também em mediocridade. That young man who wanted a 12, Aquele jovem que disse que queria um casamento 12, today, I'm afraid, lives in a rather mediocre marriage. hoje em dia eu acho que a nota dele deve ser 6, assim, bem medíocre. So, how does Christ
work in us to make us mature Christians? Então, como é que Cristo obra em nós para que sejamos nós cristãos maduros? And excellent Christians Um cristão excelente, by His own grace. pela graça dele. Well, He does that usually by testing us, Ele o faz normalmente testando-nos, by helping us to grow through His providential afflictions. ajudando-nos a crescer através das aflições providenciais, And so He leads us to become more and more dependent upon Him. de modo que ele nos conduz a ficar mais e mais dependentes dele. And often He breaks our will so that we may learn to bow under His will. E via de regra, ele quebra a nossa vontade para que possamos aprender a submetermos-nos à vontade dele. This evening I want to show you how Christ matures our faith Esta noite eu quero mostrar-lhe como Cristo amadurece a nossa fé, through testing us. através de provar-nos. So please turn with me to the Gospel of Matthew chapter 15. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. And I'll ask Tiago to read verses 21 through 28. Matthew 15, 21 through 28. Eu vou pedir o Tiago para ler Mateus 15, versos 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde então, desde aquele momento, a sua filha ficou sã. With God's help, I want to consider with you the theme this evening, how Christ matures our faith. Pela graça de Deus, eu quero considerar o tema desta noite, que é como Cristo amadurece a nossa fé. We'll look at it in three thoughts. E eu quero olhar para esta passagem com três pensamentos, três ideias diferentes. First, through the test of apparent silence. O primeiro, que é através da prova de um silêncio aparente. Second, through the test of apparent rejection. E o segundo é através da prova de uma aparente rejeição. And thirdly, through the test of apparent insult. E em terceiro lugar, pela prova de um aparente insulto. Many times when you read a parable or a story in the Gospels, Muitas vezes, quando lemos uma parábola ou uma história nos evangelhos, it can be difficult to understand. pode ser difícil para entendermos. But often Jesus gives us the real meaning of the story or the parable. Mas, via de regra, o Senhor Jesus Cristo nos dá o significado da história ou da parábola. In the very last verse. E ele o faz normalmente na última parte dessa história, no último versículo. And you find that also here in our text this evening. E nós encontramos esta realidade aqui também no texto que lemos nesta noite. In verse 28, we read that Jesus said, "O woman, great is thy faith." No verso 28 lemos que o Senhor Jesus Cristo: ó mulher, é grande a sua fé. Which can also be translated, mature is your faith. E esta passagem pode ser traduzida assim também: madura é a tua fé. So here we have a clue as to how we are to understand this otherwise very mysterious story. Então aqui nós temos uma dica de como nós podemos compreender esta história que parece assim um tanto misteriosa. Jesus is obviously testing this woman. Jesus Cristo está aqui naturalmente testando, provando esta mulher. But he's doing it to bring her to great faith. Mas ele o está fazendo para levá-la à grande fé. Excellent faith. Fé excelente. Mature faith. Fé madura. Now it's remarkable that Jesus and this woman met together at all. Agora é marcante que Jesus and this woman, that they met together at all. That's a miracle. é um milagre, afinal de contas, que o Senhor Jesus Cristo teve mesmo a oportunidade de encontrar-se um dia com esta mulher.
Because Jesus was very seldom in the northern boundary of Israel. Porque o Senhor Jesus Cristo estava ali atuando naquela região norte de Israel. But you read in verse 21 Mas a gente vê no verso 21 that Jesus went thence and departed into the coasts of Tyre and Sidon. que o Senhor Jesus ele saiu daquela região e foi para Tiro e Sidom. So Jesus was on the very northern point of Israel. Então o Senhor Jesus Cristo está no extremo norte de Israel. And in God's sovereign providence, E pela soberania providencial de Deus, he brings this woman from heathen territory down to Israel. ele encontra-se com essa mulher que veio de lá de Edom em Israel. Notice that in verse 22. Veja isso no verso 22. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões. So God himself arranged this meeting between Jesus and the Canaanitish woman. De modo então que o próprio Deus, ele providenciou para que houvesse esse encontro do Senhor saindo para Sidom e esta mulher vindo da região da Cananeia. A very unusual meeting Um encontro assim bem incomum between a Jewish savior and a heathen woman. entre um salvador judeu e uma mulher edomita. But that is always God's way of sovereign grace, isn't it? Mas este é o caminho da salvação soberana de Deus, não é? Isn't God's way of meeting you also a very special way? É assim que Deus também encontra-se conosco, um jeito muito especial. Sovereign grace arranges meetings A graça de Deus providencia esses tipos de encontro between a beautiful savior and a sinful sinner. entre um pecador e um salvador muito belo. Now, when you consider how this woman came to Jesus, Agora vamos considerar como esta mulher chegou a Jesus. with her daughter possessed by a demon, Sua filha estava tomada por um demônio. you consider to whom she came. Consideremos aqui a quem ela veio, Jesus himself. ao próprio Senhor Jesus. You consider where she came. Nós consideramos onde ela veio. At his very feet, begging for mercy. Ela clamou ao Senhor Jesus Cristo por misericórdia, lançando-se aos seus pés. And you consider the urgency of her coming. E também percebemos aqui a urgência da sua vinda. Lord, she says in verse 22, No verso 22 ela chama: Senhor, my daughter is grievously vexed with the devil. a minha filha está horrivelmente endemoniada. You would think, wouldn't you, that Jesus is going to answer her right away. E então pensamos que talvez o Senhor Jesus Cristo haveria de respondê-la ali imediatamente. But verse 23 says, but Mas no verso 23 a gente vê aqui: mas he, the Savior of sinners, answered her, a sinner, not a word. nós vemos, porém, que ele não lhe respondeu palavra. This is confusing. Isso é confuso. This is so different from what she had heard about Jesus. Isso é tão diferente daquilo que ela ouvira sobre Jesus. She had heard in her heathen land Ela ouvira sobre Jesus em sua terra that he was a shepherd que ele era um pastor, and he loved to embrace little lambs, que ele ama abraçar as pequenas ovelhas, that he was a people person, que ele era aquela pessoa que se relaciona com outras pessoas and he loved to heal the blind, e que ele ama curar o cego and yes, to cast out demons. e que ele já expulsara muitos demônios. Perhaps she'd even heard that he answers us even before we call. E talvez ela tinha ouvido que ele responde às orações antes mesmo delas serem feitas. And no doubt people around her had said to her, E não há dúvida de que as pessoas que a conheciam e ali ao seu redor disseram isso para ela. why would you go to this Jewish Messiah? Talvez essas pessoas criticaram-na, dizendo: por que você vai procurar esse Messias judeu? He won't hear you. Ele não haverá de ouvi-la. And she said, oh yes, he will. E ela então respondeu: sim, ele ouvirá. I have heard that he heals all those who are brought to him. Eu ouvi dizer que ele cura todos aqueles que são levados a ele. And now she came, E então ela chega and she poured out her heart, e ela abre o seu coração. and he answered not a word. E ele não lhe responde de palavra. It's painful. Isso é doloroso. What an encouragement to doubt. Que encorajamento à dúvida. Is he not true to his promises? Será que ele não é verdadeiro para com suas próprias promessas? Is he not true to his own character? Ele não é verdadeiro com o seu próprio caráter? Why would he not answer one word? Por que ele não haveria de responder uma única palavra? Every person in this house of prayer tonight Cada pessoa nesta casa de oração aqui hoje à noite has faced this dilemma. já tem
enfrentado esse dilema? Haven't you prayed and not gotten an answer? Não aconteceu de você ter orado e não ter recebido resposta alguma? So many Christian pastors today Muitos pastores cristãos hoje em dia paint Christianity as a religion that is a way that you can get everything you want. pinta o cristianismo como aquela religião que provê um meio para que você obtenha tudo o que quer And you can get it right away. e que você consegue na hora. But that's not the biblical religion. Mas isto não é a religião bíblica. That's not the religion of the psalmists who waited on God. Esta não é a religião do salmista que esperava no Senhor. And that's not the religion of believers still today. E esta não é a religião dos crentes hoje em dia. Do you know that struggle? He answered me, not one word. Você consegue perceber essa luta? Ele não respondeu palavra. And what should you do when God doesn't answer a word? E o que é que você faz quando ele não lhe responde palavra? When you feel the burden of the silence of God? Quando você sente o peso do silêncio de Deus? Well, there's only one thing for this woman to do, Havia só uma coisa para esta mulher fazer. and that is to go back home. E isso, então, seria ir embora para casa. But she doesn't go back home. Mas ela não vai embora para casa. You see, she came to Jesus with true saving faith. Veja, ela chegou ao Senhor Jesus Cristo com uma fé salvadora verdadeira. Her faith may have been immature, A fé dela talvez fosse imatura, but she believed that Jesus is the Messiah. mas ela cria em Jesus como Messias. Verse 22 says she came saying, Lord, Son of David. Nós vemos no verso 22 que ela chegou ao Senhor e disse: Senhor, filho de Davi. Son of David was the Messiah title. Filho de Davi era um título messiânico. The Holy Spirit had planted the seed of regeneration in her soul. O Espírito Santo já havia plantado a semente da regeneração na alma dela. And the seeds of saving faith E were there. a semente da fé salvadora estava lá. And you see, one of the qualities of saving faith E você vê uma das qualidades da fé salvadora is that saving faith never turns its back on Jesus. é que a fé salvadora nunca vira as costas para Jesus. This woman never even considered going back Esta home. mulher ela nem pensou na ideia de ir embora para casa. What does she have to go back home to? Para que ela iria para casa? Nothing but a daughter possessed with a demon. Tudo que ela encontraria lá era sua filha possuída por um demônio. No, faith presses on. Não, a fé leva a pessoa adiante. Faith looks to Jesus even in times of A silence. fé olha para Jesus mesmo em tempos de silêncio. But oh, what a burden it can be. Mas que peso isso pode ser? You see, this is the difference between a believer and an unbeliever. Você percebe? Esta é a diferença entre um incrédulo e um crente. If you're an unbeliever sitting here tonight, Se você é um descrente, um incrédulo sentado aqui hoje à noite, you've never been really burdened by the silence of God. então você nunca sentiu o peso do silêncio de Deus. As long as God gives you a roof over your head, Desde que Deus coloca ali um teto sobre sua cabeça, a decent job, um trabalho decente, good wife, good husband, uma boa esposa, um bom marido, fairly obedient children, crianças que são razoavelmente obedientes. well, Bem, God can keep his distance. tudo bem, Deus pode ficar um pouco distante. I don't want to get too close to God. Eu não quero ficar tão perto dele de qualquer maneira. But if you're a believer, Mas se você é um crente, the silence of God is unbearable. o silêncio de Deus é algo que você não suporta. You must have him. Você precisa tê-lo. You must commune with him. Você tem de ter comunhão com ele. You say with the bride Você, como a noiva, in the Song of Solomon, você é como a noiva no Cântico de Salomão. as you go around the streets looking for him. Você vai pelas ruas procurando pelo noivo. Did you see him whom my soul loves? Você ouviu aquele a quem minha alma ama. Or you say with Job, oh, that I knew where I might find him. Você então diz como Jó, eu sabia que eu haveria de encontrá-lo. There was an old Scottish minister by the name of Samuel Rutherford. Havia um ministro escocês, já idoso, chamado Samuel Rutherford. He said the silence of Christ is hell on earth for the believer. Ele disse que o silêncio de Cristo é inferno na terra para o crente. And it is the bitterest ingredient the Christian has to drink in his cup of sorrow. E é o ingrediente mais amargo que o crente tem de beber no seu copo de mágoas. But why would God do this to his people? Mas por que Deus haveria de fazer algo assim com o seu próprio povo? That's a good question. É uma boa pergunta.
You know, Martin Luther once was very sad Uma vez Martinho Lutero estava muito triste. and depressed. Ele estava deprimido. And he left home one morning E ele saiu de casa uma certa manhã so discouraged that he said to his wife, e ele estava tão desanimado que disse o seguinte para sua esposa: I'm afraid God is dead eu acho que Deus está morto, because he's so silent. porque ele está tão silencioso. And that night when Luther came home, E naquela mesma noite, quando Lutero voltou para casa, all the shades in his house were drawn, which was an indication that someone had died. All the shades in his house were drawn shut, which was an indication that someone had died. todas as janelas ali naquela casa estavam fechadas numa indicação de que alguém ali poderia ter morrido. So Luther burst into the door. He Então said, ele correu para dentro de casa e disse: My dear wife, who died today? querida esposa, quem morreu hoje? Oh, she said, this morning you said, Ela disse: bem, nesta manhã você falou que I'm afraid God is dead. eu acho que Deus está morto. Now, God used that to break Luther's unbelief. Você vê, a esposa dele usou aquilo para quebrar a incredulidade de Lutero, Because it was a wrong thought he had. porque ele teve um pensamento errado ali. But it was an understandable thought. Mas era um pensamento compreensível. Why would God seem to desert his people Por quê? Porque parece que Deus deserda o seu povo and be silent e em silêncio ele permanece. to mature our faith? Ele o faz para amadurecer a nossa fé. He wants to exercise us Ele quer nos exercitar. and to refine our faith. Ele quer refinar a nossa fé. Let me explain. Deixe-me explicar. When I was a young boy, I went with my father on a very special trip. Quando eu era um menino, eu saí com meu pai numa viagem muito especial. We went through the Appalachian Mountains Nós fomos através daquelas montanhas. to pick up my grandfather from the boat Nós íamos buscar o meu avô que estava num barco, by New York City. lá na região de Nova York. And while we were traveling, suddenly we were in this very long tunnel. E quando estávamos viajando, nós passamos por aquele túnel muito longo. I had never been in a long tunnel E before. eu nunca tinha estado num túnel tão longo assim na minha vida. And I said to my dad, Então eu disse para o meu papai: is this tunnel ever going to end? será que esse túnel vai acabar uma hora? It's very dark in here. Está muito escuro aqui. Oh, he said, don't worry. E ele disse: não se preocupe, It will end. vai acabar. And you'll see a little pinprick of light at the end of the tunnel. E você vai ver uma pequena fagulha de luz no final do túnel. And then it'll get bigger. E ela vai se aumentando. And then we'll break out into the sunshine. E então ela vai prorromper ali em luz solar. And you'll appreciate the sunshine more than ever before. E você haverá de apreciar a luz do sol mais do que nunca apreciou antes. And that's what happened. E foi exatamente o que aconteceu. And 10 minutes later, E 10 minutos depois, we were back into another tunnel. nós estávamos de volta em outro túnel. And then another tunnel. E um outro túnel. And another E tunnel. mais um. And I thought later, you know, that's what the Christian life is like. E depois, mais tarde na vida, eu pensei, assim que é a vida cristã. God brings us into one trial after another. Deus nos leva de uma provação até a outra. One dark tunnel after another. Um túnel escuro atrás do outro. One silence after another. Um silêncio atrás do outro. And he seems to push us away. E parece que ele está distanciando-se de nós. But secretly, he draws us by his Holy Spirit. Mas secretamente, na verdade, ele está nos puxando em direção ao Espírito Santo. As Peter says, he draws us in our inmost soul. Assim como disse o apóstolo Pedro, ele nos atrai, atraindo a nossa alma. So, after each tunnel, when we come out of that tunnel, Então, ao fim de cada túnel, quando nós saímos do túnel, we are stronger in faith than when we went into it. nós somos mais fortes na fé do que éramos quando entramos nele. And so he matures us from affliction to affliction Então ele nos amadurece de aflição em aflição, until we learn to trust in him in the midst of the dark tunnel. até que nós aprendamos a confiar nele no meio dos túneis escuros, So that we learn to walk by faith and not just by sight. de modo que aprendamos a andar pela fé e não pela vista. So what was God doing here? Então o que Deus estava fazendo aqui? He's maturing this woman's Ele faith. estava amadurecendo a fé desta mulher. And what is God doing in your silence? E o que é que Deus está fazendo no seu silêncio? He's maturing your faith. Ele está amadurecendo a sua fé. Think of it this way. Pense nisso da seguinte maneira. Let's say you have a 6-month-old baby. Vamos dizer que você tem um bebezinho de 6 meses de idade. And that baby cries when you mom,
leave for the store. E você, mamãe, quando você vai à loja ou vai ao supermercado, aquele bebê chora. And you hug the baby and you love the baby. E então você abraça aquele bebê e você ama aquele bebê. And you try to pacify the baby. E você tenta então acalmá-lo. Now what would you think of a 10-year-old child? Agora, o que você pensaria de uma criança de 10 anos And every time you left for the store, que cada vez que você vai à loja ou ao supermercado, would start crying and crying? ele começa a chorar e chorar? You'd say, this child's not growing up. Você diria, esta criança não está amadurecendo, não This está child's not crescendo, maturing. não está amadurecendo. I better take him to the doctor, find out what's wrong. Eu acho que vou levá-lo ao médico e descobrir o que está errado com ele. In spiritual life, we grow up by understanding that when God is silent to us, E na vida espiritual, nós crescemos quando compreendemos que quando Deus se silencia diante para nós, He's not deserted us. Ele não está nos deserdando. He will come back. Ele haverá de voltar. We trust that. Nós confiamos nisto. Just like a 10-year-old child trusts that his mom will return. Assim como um menino de 10 anos crê que a sua mãe volta do supermercado. But there's another reason why God is often silent to us. Mas há uma outra razão porque Deus às vezes faz silêncio diante de nós. It's for His own honor and glory. É para a sua própria glória. Let me ask it to you this way. Deixe-me perguntar-lhe da seguinte maneira: Does God get more glory when He answers all your prayers right away? será que Deus ele é mais glorificado quando ele responde essas orações assim na hora? Or does He get more glory sometimes when He waits to answer? Ou ele é mais glorificado quando às vezes ele espera um pouco mais para responder? Yes, sometimes waits so long Às vezes esperar por muito tempo that you've almost given up asking. acontece de você chegar ao ponto de até parar de pedir. And then from the ashes of your forlorn hopes, E às vezes do pó daquela sua esperança despedaçada, He suddenly comes ele de repente chega and gloriously answers you e gloriosamente responde a sua oração. and does more than you could expect or think, E faz muito mais daquilo que você esperava ou pensava. so that you give Him all the glory De modo que você dá a ele toda a glória. and you keep none of it for yourself. E você não guarda nada disso para si mesmo. In that way too, you see, He refines and matures our faith. E você veja, desta maneira ele também refina a sua fé, amadurece a sua fé. And so this woman passes the first test. E esta mulher então ela passa pela primeira prova. She doesn't go home. Ela não volta para casa. She pleads on. Ela continua. But then we read this, Então nós lemos o seguinte: that this woman was rejected. esta mulher depois foi rejeitada. And that's our second thought this evening. E este é então o nosso segundo pensamento nesta noite. First, she's rejected by the disciples in verse 23. A gente vê que primeiro ela foi rejeitada pelos discípulos no verso 23. His disciples came and besought him, saying, "Send her away, for she cries after us." Os discípulos chegaram e disseram ao Senhor: mande ela embora, ela está nos importunando. Why would the disciples say that? Por que os discípulos diriam uma coisa dessa? They're supposed to be shepherds of sheep. Eles deveriam ser pastores de ovelhas? Well, the disciples had just come with Jesus from Jerusalem. Bem, os discípulos tinham acabado de vir com Jesus de Jerusalém. People had tried to arrest Jesus in As Jerusalem. pessoas tinham tentado prender a Jesus em Jerusalém. And Jesus and the disciples had managed to escape. E o Senhor Jesus e os seus discípulos conseguiram escapar. And now they come to this faraway place. E agora eles chegam nesse lugar tão distante. And here is this woman filling the streets with her noise. E agora você veja essa mulher que está enchendo a rua com seu barulho. Because the original Greek language indicates that she repeated her cry over and over again. Porque na língua grega original nós temos aqui a ideia de que ela repetia o seu clamor vez após vez, seguindo-os pelas ruas. Son of David, son of David, son of David. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. And the disciples don't want all this attention. E os discípulos não queriam toda aquela atenção. We might get arrested. Nós podemos ser presos. But they're also, of course, too selfish. Mas eles também foram egoístas. They're thinking about Eles themselves. estão pensando apenas em si mesmos. And they're too proud. E eles são muito orgulhosos. They said, "This woman cries after us." Esta mulher clama por nós. She wasn't crying after the disciples. Ela She wasn't crying after the disciples. não estava clamando aos discípulos. She was crying after Jesus. Ela estava clamando ao Senhor Jesus. So the disciples are very poor examples here for us to follow. Então, os discípulos aqui nesta passagem são exemplos muito ruins. Nós não devemos segui-los aqui. But
Well, we can understand that. Mas a gente pode talvez compreender They a weren't conduta right, deles. but they're human. They're sinners too. Eles são pecadores, eles são humanos também. What is harder to understand is Jesus' rejection. Agora, o que é mais difícil de entender não é tanto o que eles fizeram, mas muito mais a rejeição de Jesus. In verse 24, it appears that Jesus himself rejects her. Mas porque vemos no verso 24 que o próprio Senhor Jesus Cristo a rejeitou. Now he finally speaks, Agora finalmente ele fala. and he says, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. E ele diz então: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. So here are three qualifications. Então há 3 qualificações. The lost, Os perdidos, well, she could say that. ok, bem, acho que ela podia se qualificar como But perdida. the sheep, Ovelhas, she couldn't say that. bem, acho que aí ela já não se She qualificava was a mais. Canaanitish woman. Ela era uma cananeia. And of the house of Israel, E da casa de Israel. she wasn't that. Não era o caso dela. You see, she had no natural rights because she was a Syrophoenician. Então ela não tinha nenhum direito natural porque ela era uma estrangeira. She had no religious rights because she was a Gentile. Ela não tinha direitos religiosos porque era uma gentia. She had no citizenship rights because she was a Canaanite. Ela não tinha direito de cidadania porque ela não era daquele país. But how painful it must have been to hear this from Jesus himself. Mas quão doloroso deve ter sido ouvir isso do próprio Senhor Jesus Cristo. He finally speaks and he seems to push her away all the Ele further. finalmente fala, e quando o faz, parece que ele a está afastando. So what is she going to do now? Então o que ela fará agora? Well, of course, she'll go home. Bem, finalmente agora ela vai para casa. There's no hope. Não tem esperança. Jesus said it. Agora finalmente ele respondeu. I'm sent to the lost sheep of the house of Israel. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. But remember, Mas lembre-se, faith never goes home. a fé nunca volta para Faith casa. never turns its back on A Jesus. fé nunca vira as costas para Jesus. Look at verse 25. Veja o verso 25. Then came she. Then, when she felt rejected, Bem naquele ponto, quando ela sentiu-se rejeitada, and she worshipped him. ela veio e o adorou. She worshipped him. Ela o adorou. And she said, Lord, help me. E ela então disse: Senhor, ajuda-me. This is amazing. Isso aqui é maravilhoso. This is the character of faith. Isso aqui é o caráter da fé. Faith comes closer to Jesus. A fé aproxima-se de Jesus. Even when the sinner feels rejected. Mesmo quando o pecador sente-se rejeitado. Faith says, I will not let thee go until thou bless me. E a fé diz assim: eu não deixarei partir até que eu receba a tua bênção. Faith presses on A fé vai em frente with simple trust. com aquela crença simples. Do you notice how simple this woman's prayer now is? Você percebe quão simples é a oração desta mulher aqui? The first prayer, back in verse 22, A primeira oração, no verso 22, was quite long. ela foi bem longa, não foi? O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with the devil. Ó Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Compared to this prayer, Comparada com esta oração, Lord, help me. Senhor, ajuda-me. 3 words. 3 palavrinhas. A child 2 years old can pray this prayer. Uma criança de 2 anos de idade pode fazer esta oração. And an old saint of 90 years old is not beyond this prayer. E um velho santo de 90 anos de idade não está além desta oração. Lord, help me. Senhor, ajuda-me. You see what the Lord is doing? Você percebe o que Deus está fazendo? He's maturing her faith. Ele está amadurecendo a fé dela. She came to the Lord about her daughter. Ela procurou o Senhor por causa da sua filha. And now the Lord deals with her. Agora o Senhor está lidando com ela. And you know, I believe the Lord still does that today with our children. E eu acredito, meus irmãos, que Deus ainda o faz desta maneira hoje com os seus filhos. How many of you tonight can say, I'm a perfect parent? Quantos aqui de vocês podem dizer hoje em dia, eu sou um pai ou mãe perfeito? Any perfect parents here? Existe aqui alguém que seja um pai ou uma mãe perfeitos? The only perfect parents I know are people that don't have children yet. Os únicos pais perfeitos que eu conheço são aqueles que não têm filhos ainda. You see, one reason God gives us children is to show us our need. Você veja, uma das razões porque... One reason, right? Show us our need. God gives us children to Uma show us our razão, need. uma das razões porque Deus nos dá filhos é para que assim vejamos as nossas necessidades. Let me ask you mothers sitting here tonight. Deixa eu perguntar às mães que estão aqui nesta noite. If you're a child of God, Se você é uma filha de Deus,
Hasn't God blessed you with children Deus não tem abençoado você com filhos to make you needy, para que você necessite mais dele, to make you cry out to Him, para fazer você clamar mais por ele, so that God deals with you as you seek to rear your children for Him? de modo que Deus lida com você na medida em que você busca levar os seus filhos a ele. And He drives you to cry out, Lord, help me. E ele o leva então, finalmente, a clamar ao Senhor: Senhor, ajuda a mim. So you learn to trust Him with beautiful simplicity. De modo que você aprende a confiar nele com uma simplicidade bela, The simplicity of faith. a simplicidade da fé. And you know, every word of this 3-word prayer is very important. E cada palavra dessa oração de 3 palavras aqui tem vital importância. In one sense, we can say it's about the shortest prayer in the Bible, but it's got everything in it. Talvez, em um certo sentido, podemos dizer que é uma das orações mais breves das Escrituras, mas ela tem tudo o que é necessário. Each word is like a link in a golden chain of a necklace. Cada palavra é como se fosse um elo de uma corrente de ouro em um colar. One word interlocks with the next word. Uma palavra, ela se conecta à outra. The word Lord reaches up into the heavens. A palavra Senhor nos leva aos céus. It's as if she says, it's true, Lord, you're just the Jewish Messiah in one sense. E, em um certo sentido, é como se ela estivesse dizendo: é verdade, Senhor, tu és o Messias judeu, em certo sentido. Because Jesus' prophetical work was just to the lost sheep of the house Porque of Israel. a obra profética do Senhor Jesus Cristo, de fato, era voltada para as ovelhas perdidas de Israel. When he was in his active ministry here on earth. Quando ele estava no seu ministério ativo aqui nesta terra. One day, the middle wall of partition between Jews and Gentiles will be broken down. Mas um dia, aquela parede de separação entre judeus e gentios haveria de ser quebrada. After he was resurrected from the dead Depois da ressurreição dos and mortos. ascended to heaven E então ascendido aos céus. and sent his spirit. E enviou então o seu Espírito. And the Holy Spirit will be poured out also on the Gentiles. De modo que o Espírito Santo fosse derramado sobre também os gentios. But you see, this woman no longer therefore says, Son of David, Jewish Messiah. Mas esta mulher agora não chama mais de filho de Davi aquele Messias judeu. But she appeals to him as Lord of heaven and earth. Mas agora ela apela a ele como o Senhor dos céus e da terra. As the priestly Redeemer and Savior. É como aquele Redentor e Salvador, In whom all nations will be blessed. em quem todas as nações serão abençoadas. Lord, she says, Senhor, ela diz, help. ajuda. And help is a word of mediation. E esta palavra ajuda é uma palavra de mediação. It's the link that connects Lord and me, the sinner, the hell-worthy sinner. É a palavra que conecta o Senhor e eu, o pecador. And Jesus is the helper. E Jesus é o ajudador. Jesus is the mediator who brings God and man together. Jesus é o mediador que traz Deus e os homens juntos. The psalmist says, Thou hast laid help upon one who is mighty. O salmista, Thou hast laid help upon one who is mighty. que nós recebemos ajuda daquele que é todo-poderoso. The mighty one is Jesus himself. E aquele que é todo-poderoso é o próprio Senhor Jesus Cristo. He's not only the Lord, he's also the mighty mediator between a holy God and an unholy Ele não sinner. é apenas o Senhor, mas ele é aquele mediador poderoso entre o Deus Santo e o pecador. John Bunyan says something beautiful in his Pilgrim's Progress. John Bunyan disse algo muito belo no seu livro O Peregrino. I hope you've read that book. Eu espero que você já tenha lido este livro. It's a wonderful book É um livro maravilhoso, about how God deals with his people. como Deus lida com o seu povo. And you remember near the beginning of that book that Christian falls into the slough of despond. E você se lembra que bem no começo do livro, o cristão ele cai no pântano do desânimo. He's very depressed over his sin. E ele está muito deprimido por causa do seu pecado. But do you remember someone comes along and pulls him out? Mas você se lembra que alguém chega ali e o tira daquele pântano. What was the name of the man that pulled Christian out? Como que era o nome daquele homem que tirou o cristão do pântano? You know that, boys and girls? Vocês se lembram, rapazes, moças? His name was O nome dele era Help. Ajuda. Help. Ajuda. And Bunyan writes in the margin of the book, E então Bunyan escreve ali nas notas, nas margens do livro, help
is Jesus. A ajuda é Jesus, o ajudador é Jesus. Lord, help me. Senhor, me ajuda. Sometimes our best prayers, when they come from the heart, are our shortest prayers. Às vezes, as melhores orações, aquelas que vêm do nosso coração, são aquelas orações breves. And this prayer did come from her heart. E esta oração, ela fluiu do coração. Do you notice it says in verse 25, she worshipped him, saying, Lord, help me. Você percebe que no verso 25 é dito aqui que ela adorou ao Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Now the word worship here is a beautiful word. Agora a palavra adorou aqui é uma palavra muito bonita. In the Greek, it comes from two words, No grego ela vem de duas palavras: pros and kuneo. pros e koneio. Pros means towards, Essa palavra pros significa em direção a, and kuneo means to kiss. e koneio significa beijar. So to worship means to move my affections, to have all my affections moved toward God. Então, adorou aqui significa lançar todos os meus afetos em direção a Deus. To worship God means to love Him with all my heart. Adorar a Deus, então, significa que amar ao Senhor com todo o meu coração. To cast my all upon Him. De lançar-me completamente sobre Ele. That's what this woman does here. É isso que essa mulher faz She aqui. says, Lord, I'm not going away. Senhor, eu não vou embora, ela I'm going to diz. stay right by Eu vou you. ficar bem aqui. I cast myself at your Eu feet. lanço-me aos teus pés. I worship you. Eu o adoro. Lord, help me. Senhor, ajuda-me. She passes the second test. E ela passa, então, na segunda prova. And she's matured the more. E ela, então, amadurece mais. Now Jesus is going to answer her. E agora, finalmente, Jesus haverá de respondê-la. Not quite. Ainda não. One more test. Mais um teste. Look at verse 26. Veja o verso 26. But he answered and said, It is not fitting to take the children's bread and to cast it to dogs. Então ele responde, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. First, Jesus tests her with apparent silence, Então, primeiro Jesus aprova com o silêncio, then with apparent rejection, depois com uma aparente rejeição, and now with an apparent insult. e agora com um aparente insulto. He called her a dog. Chamou ela de cachorrinho. The Jews often called the Gentiles dogs. De fato, os judeus chamavam os gentios de cães. I don't know about Brazil, but in America that would be like calling someone a pig. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas Oh. mas lá nos Estados Unidos é como se chamar alguém de porco. That's not a good thing to do. Não é uma coisa legal de se fazer. Why would Jesus do that? Por que Jesus faria isso? Well, this woman realized she was an outsider, Bem, esta mulher, ela percebe que ela de fato é alguém que vem de fora, uma estrangeira. but she had not really yet confessed her filthiness and her sin. Mas ela não havia ainda confessado a sujidade do seu coração, seu pecado. She knew she was unworthy, Mas ela sabia que ela era indigna. but did she know her uncleanness? Mas será que ela conhece a sua impureza? You see, Jesus is testing her. Você percebe? Jesus está provando ela aqui. Is she willing to admit that she's as filthy as a dog? Será que ela está disposta a reconhecer que ela é tão imunda como um cão? Now you need to understand that in the Old Testament times that all dogs were wild animals, Você precisa compreender que nos tempos do Antigo Testamento os cães eram animais selvagens. unclean animals. Eram animais impuros. In New Testament times, E no tempo do Novo Testamento, some people were beginning to bring the little dogs into their homes as pets. algumas pessoas estavam já trazendo os pequenos cães para suas casas como animais de estimação. And in the Greek language, they were called little dogs. E na língua grega, esses animais eram chamados de cachorrinhos. Now, the interesting thing here is that Jesus said in verse 26, E a coisa interessante aqui é que Jesus disse no verso It's 26, not fitting to cast the children's bread to little dogs, literally in the Greek, to little dogs. não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele usa esta palavra aqui no grego. He's referring to the pet dogs. Ele está referindo-se àqueles cachorrinhos de estimação. And you see, this woman passes this third test in a wonderful way. E agora a gente vê que essa mulher ela passa por essa terceira prova de um modo maravilhoso. She says, Truth, Lord. Ela disse: é verdade, Senhor. I'm a dog. Eu sou mesmo um cão. I'm unworthy. Eu sou indigna. I'm sinful.
sou pecadora. You can't call me anything bad enough. Não há palavras más o suficiente para me definir. I have nothing to present to you. Não tenho nada para lhe apresentar. I have no reason in me for you to show me mercy. Eu não tenho razão em mim para que o Senhor me mostre misericórdia. But Lord, Mas, Senhor, if I'm a pet dog, mas se eu sou um cachorrinho and the earthly masters let crumbs slip off their table, e os donos de cachorrinhos, eles deixam cair ali as migalhas da sua mesa as leftovers como sobra to feed their dogs, para alimentar os seus cachorrinhos, surely thou art better than an earthly master. certamente, Senhor, tu és melhor do que estes donos de animais. I don't ask to sit around thy table with thy fellow Jews. Não estou pedindo para sentar-me em tua mesa com os seus amigos judeus. Just let me be your dog. Deixe-me ser o seu cachorrinho. Give me the leftovers. Deixe eu ficar com as sobras. If it comes from you, Lord, it will suffice me. Se vier de ti, Senhor, haverá de ser suficiente. You see, she presses home on Jesus. Você percebe? Ela continua seguindo ao Senhor Jesus Cristo. She argues with him with a holy argument. Ela discute com ele, mas numa discussão santa. You know, it is possible to argue with God. Sabia que é possível ter esse tipo de discussão com Deus? Not with a fist, Não com o punho, but with open hands. mas com as mãos abertas. Oh God, I can't live without you. Senhor, eu não posso viver sem ti. Oh God, come and break down Senhor, venha, quebra-me. my heart. Quebra o meu coração. Break through, Lord. Senhor, passa por ele. Visit me with your salvation. Enche-me com a tua salvação. Show me your glory and it Mostra-me suffices a me. tua glória para que me seja suficiente. You see, this is the way to argue with God. Esse é o tipo de discussão que devemos ter com Deus. Truth, Lord, I'm a dog. É verdade, Senhor, eu sou só um Yet the cachorrinho. dogs get the crumbs from the Mas master's os table. cachorrinhos têm as migalhas dos seus donos. Truth, Lord, I am blind. É verdade, Senhor, eu sou cego. But don't you have eye salve for the blind? Mas não tem dado a visão aos cegos. Truth, Lord, I'm weak. É verdade, Senhor, eu sou fraco. But are not you the strong one, Mas o Senhor não é aquele que é o forte, who makes your strength perfect in my weakness? que faz a tua força perfeita em minha fraqueza. Truth, Lord, I'm foolish. É verdade, Senhor, eu sou um tolo. But are not you wisdom? Mas não é o Senhor sábio? Do you argue with God that way? É assim que nós discutimos com Deus. Bowing under your unworthiness, Nós nos encolhemos em nossa indignidade, but then pleading on His mas worthiness. fazemos isto clamando pela dignidade dele, Pleading on His word. pedindo e clamando pela palavra dele. You see, this woman takes His word, little dogs. Você percebe? Esta mulher, ela assume esta palavra, And she cachorrinho. shows Jesus that word back again. E então ela devolve esta mesma palavra para o Senhor Jesus. That's the way to wrestle with God. É assim que nós lutamos com Deus. God is tender about the handwriting He has in His own Bible. O Senhor é eterno acerca da própria mão dele escrevendo aqui nas Escrituras. Take the promises of God and repeat them back to Him. Apanhe aqui as promessas do Senhor e repita-as a Ele. And say, Lord, do as Thou hast said. Do as Thou hast said. Senhor, faça como tens dito. And if God doesn't answer for a while, E se Deus por algum tempo não responde, keep pleading. continue implorando. Keep arguing. Continue lutando, discutindo. Keep casting yourself upon Him. Continue lançando-se sobre Ele. Don't give up. Não desista. Say with Jacob, I won't let you go until you bless me. Diga como Jacó disse, eu não o deixarei partir até que tu me abençoes. Become a spiritual beggar. Torne-se um mendigo, um pedinte espiritual. You know, my dad used to tell me this story. Meu pai costumava me contar esta história. My grandparents were very, very poor. Os meus avós eram muito pobres. They lived in a very small house. E eles viviam numa casa muito pequena. There was a train track that came through the backyard. E passava um trilho de trem ali pelo quintal dos fundos. Beggars would often be on that train. E naqueles trens vinham muitos mendigos pedintes. They jump off the train and they come to the front door. E eles então pulavam do trem e vinham à porta da frente. One day a beggar came. E um dia um pedinte chegou. My dad answered the door. Bateu a porta e meu pai respondeu. And the beggar said, I need a sandwich. Então o pedinte disse ao menino, eu preciso de um sanduíche. So my dad went to my grandma Então o meu pai foi até a minha avó and said, there's a beggar on the door. e disse, tem um pedinte ali na porta. And the beggar needs a sandwich. E ele está pedindo um sanduíche. And my grandma said, E minha avó então disse, you go tell the beggar we're just as poor as he is. então você volta lá e diz para aquele pedinte que nós somos tão pobres como ele também o é.
So that's what my dad did. Então meu pai o fez. Then my dad went to shut the door. Meu pai foi e tentou fechar a porta, But the beggar stuck his foot in the door. mas o mendigo colocou o seu pé ali na fresta da porta. So my dad couldn't shut it. E o meu pai não podia mais fechar a The porta. beggar looked down at him again. Então o pedinte olhou ali nos olhos dele. He said, just one slice of bread. Ele disse, somente uma fatia de pão. So my dad didn't know what to do. Então meu pai não sabia o que fazer. He went back to my grandma. Então voltou para minha avó. He said, the beggar won't go away. E ele disse, o pedinte não vai embora. He wants just one slice of bread. Ele está pedindo uma fatia de pão. Oh, my grandma said, he's a real beggar. Make him a whole sandwich. E minha avó então disse, meu filho, ele é um pedinte de verdade, faz um sanduíche inteiro para ele. And you see, that's how God often deals with us. E é assim que Deus, via de regra, age conosco. Our problem is that we too often ask just once or twice and we're gone. O problema é que nós às vezes pedimos uma vez ou outra, então partimos. It's like a salesman who comes to your front door. É como um vendedor que vem à sua casa, He knocks once, ele bate uma vez, and you get up to go to the door. e você levanta-se para ir à porta. By the time you open the door, he's gone already. Mas quando você abre a porta, você percebe que ele já foi embora. And you turn around and you say to your wife, Então você volta-se e diz à sua esposa, must have just been a salesman. He didn't stay long. He didn't stay long. deve ser apenas um vendedor, ele nem ficou. The way to press on and to have your faith matured is to keep knocking. E o jeito de você prosseguir e ter a sua fé amadurecida é continuar batendo. And now what happens? E o que acontece aqui? Well, she passed the third test. Ela passa pela terceira prova. Then Jesus answered and said unto her, O woman, verse 28, great is thy faith, be it unto you even as you will. E Jesus então responde, verso 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. It's as if Jesus takes the keys out of his own storehouse of grace and hands her the keys to everything. É como se ele tirasse a chave da graça do seu bolso e entregasse aquela chave que abre todas as portas. He says you can have whatever you want. E ele disse, você haverá de ter aquilo que queres. And that woman went into that storehouse, figuratively speaking. E então, quando aquela mulher foi para aquele grande estoque onde tem muitas portas, She didn't take just a few crumbs. e ela pegou apenas algumas migalhas. No, whatever the Lord gives us is big. Mas você sabe, tudo que Deus dá é muito grandioso. It's as if she went home with 2 loaves of bread. Ela chegou em casa não com migalhas, mas com 2 pacotes de pão. One for herself. Um para si mesma. Because Jesus confirmed, great is thy faith. Porque Jesus confirmou, grande é a tua fé. And one for her daughter. E um para sua filha. Because we read at the end of the story, her daughter was made whole from that very hour. Porque nós vemos aqui no final da história que a sua filha ficou sã. And the Greek word for whole there means a well-rounded wholeness. E aqui esta palavra grega para sã significa que ela ficou bem completamente. Her daughter was made whole both in soul and in body. Ela foi curada completamente, tanto em alma como em corpo. Imagine the joy of this mother. Imagina a alegria desta mãe. I think the first person they talked about was Jesus. Eu acho que a primeira pessoa acerca de quem elas conversaram And she foi could Jesus. and she could tell her daughter everything that happened. E ela então pôde contar para sua filha tudo o que aconteceu. And what a wonderful Savior Jesus is. Quão grande e maravilhoso é o Salvador Jesus. And that those who wait on him shall not be ashamed. E aqueles que esperam nele não haverão de se envergonhar. You know, in some ways, this woman does put us to shame. E em alguma medida essa mulher nos envergonha. She heard the gospel only once or twice, very vaguely, in her faraway country. Ela naquele país tão distante ouviu o evangelho talvez uma ou duas vezes e de maneira tão vaga. And she came to Jesus by faith. E ela então chegou a Jesus pela fé. How many times have you heard the gospel? Quantas vezes você já ouviu o evangelho? Have you come by faith? Você chegou-se a Jesus pela fé? Are you still coming by faith? Será que você ainda está vindo pela fé? Or are you letting the Lord alone? Ou você está deixando o Senhor sozinho? Have you settled for a mediocre Christianity? Ou você já resolveu ter um cristianismo medíocre? And you can live from morning to night without one cry to God. E você pode passar de manhã, após manhã, até a noite, sem um único clamor ao Senhor. You're backsliding, my friend. Você está se desviando, meu amigo. Need to return to God. Você precisa voltar para Deus. Ask God to teach you the lessons this woman learned. Peça a Deus para ensinar-lhe as lições que esta mulher aprendeu. That you would grow in faith.
para que você cresça na and fé, become more mature, para que torne-se mais maduro, so that other people will look at you and say, that's the way I want to be. para que outras pessoas olhem para você e digam, é assim que eu quero ser. Isn't that the way you feel when you see a wonderful marriage between a husband and a wife? Não é assim que você se sente quando você vê um casamento maravilhoso entre marido e mulher? You say, what a happy couple. Quando você vê aquele casal e diz, que casal feliz. It's obvious they have an excellent marriage. É óbvio que eles têm um casamento maravilhoso. And as a teenager, you look at that marriage and you say, that's the kind of marriage I want one day. Como adolescente, você olha para aquelas pessoas e diz, esse é o tipo de casamento que eu quero para mim um dia. But it's the same way when you see a mature Christian Mas acontece a mesma coisa quando você vê um cristão maduro, who responds well under trial. que responde bem debaixo do fogo da provação. You know, I have an elder in my church. Sabe, eu tenho um presbítero em minha igreja, He has a bad knee. ele tem um joelho machucado, ruim. It keeps getting infected. E esse joelho ele fica infeccionado. And this has gone on for years. E isso tem acontecido já há vários anos. He almost had his leg amputated. E quase que ele precisou ter a sua perna amputada. And surgery after surgery after surgery was a disappointment. E cirurgia após cirurgia e cirurgia, ele tem se desapontado. And through it all, E através disso tudo, he would just say to people, ele apenas diz às pessoas o seguinte: whatever the Lord does with me as well, aquilo que o Senhor fizer comigo it's all from my Father's hand. está bem, porque vem tudo das mãos de meu Pai. And I know that all things will work together for good. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. You know, that man did so much good in our church. Sabe, este homem fez tanto bem à nossa igreja, He was salt in the earth que ele foi um sal na terra, and salt in the church. um sal na igreja. You see, the church and the world are watching you when you go through times of silence. Sabe, a igreja, o mundo estão olhando para você quando você passa por provações. They're watching to see if Christianity is really worth Estão its salt. olhando e assistindo para saber se o cristianismo é verdadeiro na provação. So what does your spouse and your children think of your Christianity? O que o seu cônjuge, os seus filhos pensam sobre o seu cristianismo? And your friends? Os seus amigos, o que eles dizem do seu cristianismo? If you were to die tonight, Se você fosse morrer esta noite, would they gather around your casket in a couple of days eles haveriam de reunir-se ali em torno do seu caixão and say, she was an excellent, mature Christian? Será que em volta do seu caixão eles dirão, ele ou ela era um cristão maduro? Or would they say, Ou será que eles dirão, I'm not sure he or she was a Christian at all? eu não tenho certeza se essa pessoa era salva realmente? Or would they have to say, Ou será que elas dirão, well, I'm pretty sure that he or she was a Christian, but you couldn't always tell. eu tenho quase certeza que aquela pessoa, que era um cristão, mas eu não posso dizer certamente. Ask God to mature you, Deus haverá de amadurecê-lo, to make you a strong Christian. fazê-lo um cristão mais forte. And the next time he afflicts you, E na próxima vez que você passar por aflições, don't respond like the world. não responda como o mundo. Don't say, oh, well, there's nothing we can do. Não diga, puxa, agora não há nada que eu possa fazer. Or we just have to grin and bear it. Agora eu só tenho de ralhar os dentes. But take it to God, Mas leve a sua aflição a Deus. submit to him, Submeta-se a Ele. and say, Father, what are you teaching me? E diga, Pai, o que tu estás me ensinando? Well, as I close, we need to answer one more question. E enquanto eu fecho aqui, eu quero responder a uma pergunta. Perhaps you're asking the question, Talvez você esteja se perguntando, but how was Jesus gracious to this heathen woman? mas como é que Jesus foi gracioso para com esta mulher forasteira? After all, she was a sinner. Afinal de contas, ela era pecadora. She didn't deserve healing Ela não merecia cura for her daughter. para sua filha. She didn't deserve anything. Ela não merecia nada. Well, the answer is Jesus himself. A resposta é o próprio Senhor Jesus. Did you notice when I gave out my points at the beginning of this sermon? Você reparou que eu deixei os meus pontos no começo do sermão? I said apparent silence, apparent rejection, apparent insult. Eu usei deliberadamente esta palavra silêncio aparente, rejeição aparente e insulto
aparente. You see, Jesus faced the real silence. Você percebe? O Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou o silêncio verdadeiro. He cried out, my God, why hast thou forsaken me? And there was silence. E ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? E houve silêncio. He wasn't pushed away with one hand and drawn with the other, but the Father pushed him away with both hands. Ele não foi empurrado com uma mão e depois atraído com a outra. Não, Deus o empurrou com as duas mãos. Because he was taking your place. Porque ele estava tomando o seu lugar. Jesus faced the real rejection. Jesus enfrentou a verdadeira rejeição. He was rejected by heaven, by earth, and by hell. Ele foi rejeitado pelo céu, pela terra e pelo inferno. And Jesus faced the real insult. E ele enfrentou o verdadeiro insulto. He was slapped Ele foi esbofeteado. and crowned with thorns E foi coroado com uma coroa de espinhos. and spit upon. E teve o seu rosto cuspido. And they said, prophesy, E eles diziam, profetiza. who is the Christ? Quem é o Cristo? And when he got on the cross, they hung him there naked. E quando ele foi colocado na cruz, ele estava ali nu. And they said, if you are the Christ, come down from the cross. E eles diziam, se tu és o Cristo, desça da cruz. You see, this woman could go free because Jesus was bound in her place. Você percebe? Esta mulher, ela pode voltar para casa livre, porque Jesus sofreu estas coisas no lugar dela. And once we see that as a Christian, E quando nós percebemos isto como cristãos, then we want to live totally for the Lord. então nós passamos a viver completamente para o Senhor. So I close this sermon with this illustration. Então eu fecho esta palavra com a seguinte ilustração. In the 1850s, there was a wealthy English nobleman. Nos anos 1850 tinha um homem, um inglês, um britânico muito rico. And he was traveling through New Orleans to get back to England. E ele estava viajando através de Nova Orleans, nos Estados Unidos, a caminho de volta da Inglaterra. And he did what so many people did at that time. He went to see the infamous African slave trading block. E ele fez então o que muitos viajantes faziam naquela época, que era passar em Nova Orleans pelo infame mercado de escravos. And there was a beautiful young African girl being sold. E havia uma jovem africana muito bonita sendo vendida. And two men in the back of the crowd trying to outbid each other to buy her. E dois homens ali no meio da multidão estavam tentando comprá-la. They were saying what they would do to E her if they got her. enquanto eles o faziam, eles diziam o que eles fariam com ela quando a comprassem. And it wasn't good. E não era nada bom. And the Englishman became angry. E aquele homem britânico ficou irado. And he said to the auctioneer, E ele disse então ao leiloeiro, I will give twice the amount anyone will give for the price of this slave. eu darei o dobro do que qualquer homem daria por esta escrava. And the auctioneer was astonished. E o leiloeiro então ficou impressionado. He said, no one ever gives this much for a slave. E ele disse, ninguém nunca deu tanto por um escravo. Do you really have the money? Você realmente tem o dinheiro? And the man reached into his pocket and he lifted up the bills. E então ele colocou a mão no bolso e mostrou as notas. The auctioneer said sold. E então o leiloeiro disse vendido. The man came forward, took the young girl down. O homem então foi àquela plataforma e trouxe aquela jovem para baixo. She spit him in the face. E ela cuspiu em sua face. He wiped the spit away. Ele limpou o cuspe. He took her into a downtown area into an office. Ele a levou então para a região do centro da cidade em um escritório. Signed some papers Assinou alguns papéis. and gave them to her. E entregou esses papéis a ela. And said, these are your freedom papers. E ele disse, este aqui são os seus papéis de liberdade. And she spit him in the face. E ela então cuspiu-lhe no rosto. And he wiped the spit away again. E ele então mais uma vez limpou o cuspe. And he said, don't you understand? E You ele are disse, free. você não entende, você está livre. And she just stared at him. E ela então só o encarava. And finally she collapsed at his feet. E finalmente ela caiu aos seus pés. And she began to cry. E ela começou a chorar. And she cried and E cried. chorou, chorou. Finally she said, sir, do you mean to tell me that you paid twice the amount anyone has paid for the price of a slave just to set me free? E ela então finalmente disse, Senhor, o Senhor está tentando me dizer que pagou o dobro do preço que qualquer homem pagaria apenas com o propósito de me libertar? He said, yes. E ele disse, sim. And she cried again. E ela chorou de novo. And finally she said, sir, I have just one favor to ask of you. E ela então disse, Senhor, só tem uma coisa que eu quero lhe pedir. Can I be your slave forever? Eu posso ser a sua escrava para sempre?
You see, that's the way this woman felt when she went home. É assim que esta mulher se sentiu quando ela voltou para casa. She wanted to tell her daughter all about Jesus. Ela foi falar para sua filha sobre Jesus. She wanted to serve Jesus forever. Ela queria servir a Jesus para sempre. That's the way blind Bartimaeus felt when he was healed. É assim que aconteceu com aquele homem cego quando ele foi curado. Jesus said, "Go thy way." E ele disse: vá, siga o teu caminho. But the Bible says he followed Jesus in the way. Mas a Escritura diz que ele seguiu ao Senhor Jesus Cristo ao invés disso. And that's the way a Christian still feels today. E é assim que os cristãos hoje se sentem. No, I don't want to be a mediocre Christian. Não, eu não quero ser um cristão medíocre. If he heals me, I want to serve him with my whole life. Se ele me cura, eu quero servi-lo com toda a minha vida. I want to be his willing servant. Eu quero ser o seu servo voluntário. As Paul put it at the beginning of each epistle. Assim como o apóstolo Paulo coloca no começo de cada uma das suas epístolas. Paul, a willing servant, a willing slave in the Greek Paulo, um escravo voluntário, conforme se vê no grego, of Jesus de Christ. Jesus Cristo. That is a mature Christian. Isto é um cristão maduro. May God help you and me to be such a Christian. Que Deus ajude a você e a mim a sermos assim maduros. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, we thank thee so much for thy gospel. Grande Deus dos céus, te agradecemos grandemente por teu evangelho. We thank thee that thou dost use even our afflictions to mature us. E agradecemos porque o Senhor usa até mesmo as aflições para nos amadurecer. Yes, Lord, we thank thee that thou dost especially use our afflictions to mature us. Senhor, nós realmente agradecemos especialmente pelas aflições que o Senhor nos usa para nos amadurecer. Please make us a mature Christian Senhor, por favor, faze-nos cristãos maduros, who wants to be thy willing slave forever. que queiram ser servos, escravos voluntários do Senhor para sempre. Help us to serve thee with heart and mind and strength Ajuda-nos, Senhor, a servirmos a Ti de coração, de força e de alma. forever and forever and forever. Para sempre, sempre e sempre. For Jesus' sake, amen. Por amor de Jesus. Amém.